Olá, aqui é Edson Saita novamente e agora vocês vão ficar com a segunda parte da minha entrevista no programa da Lucimara Parisi na Demais TV. Espero que aproveitem, não deixe de dar seu like e se inscrever no nosso canal. Até breve! Estou aqui conversando com o sociólogo Edson Saita sobre o autoconhecimento. Eu acabei de perguntar para ele se, a partir da busca do autoconhecimento, os relacionamentos serão mais estáveis e mais duradouros. A tendência é que sim, porque a gente conhecendo melhor, o que geralmente acontece? Né? As pessoas têm expectativa, que querem encontrar alguém assim, alguém inteligente, alguém bonito, alguém, né, com todas as características ali, uma listagem. Né? Quase que uma entrevista de emprego, mas o que eu tenho para oferecer para o outro? Né? Então é importante a gente fazer essa pergunta, como que é a relação entre as pessoas? Porque cada relação vai ser diferente uma da outra. Então, existe um terceiro elemento aí, além das duas pessoas, mas é o que se constrói nesse relacionamento. Então, entendendo o seu movimento, a complementaridade, se é um aspecto mais positivo, se é mais construtivo, ou, lógico, nada é 100% positivo. É necessário, sim, ter conflitos, justamente para que haja um crescimento na relação. Mas se a tendência é que os conflitos, as brigas sejam mais constantes, é necessário que cada um verifique qual que é a minha parte nesse conflito. Né? Não ficar apenas acusando o outro, que você é isso, você é aquilo e aquilo outro, mas qual que é a minha parte nessa dança, qual que é a minha parte que está gerando esse processo conflituoso. Na verdade, as pessoas precisam se responsabilizar, né? Pelos seus atos. Eu sou responsável por tudo que acontece comigo, de bom e de ruim. A partir desse princípio, eu acho que isso também já começa a fortalecer, né? Exatamente, porque eu paro de ficar delegando ao outro, ao mundo, ao universo, o que acontece comigo. Então, significa você se assenhorar pela sua própria vida. Você tomar conta do seu próprio destino. Não deixar ir por conta de sorte ou ficar refém de outras pessoas. Não, você define o seu caminho. Agora, muitas pessoas acham que já se conhecem. Como que porque a gente sabe se isso é real? Uma dica interessante é tentar ver se a pessoa sabe realmente o que ela quer da vida. Né? Porque se a pessoa, às vezes, nunca parou para pensar nisso, ela está simplesmente seguindo a onda. Mas só isso, a pessoa ela quer ser um advogado. Tudo bem que ela quer ser um advogado, mas até ela ser um advogado, ela é uma chata. Ela vai encher a paciência de muita gente. Então, como que faz aí? Bom, é importante que a pessoa procure entender assim, o que levou ela, o que a levou a buscar esse caminho. Isso é realmente importante para ela? Quais são os valores que ela tem? Quais são os princípios dela? Quais são as características positivas que ela possui e o que ela precisa desenvolver? Essas são as primeiras buscas para o autoconhecimento? Sim, eu imagino que começa por aí. Sempre assim, autopercepção é o passo número 1. Mas autopercepção do quê? Então, como eu havia mencionado anteriormente, dos seus próprios pensamentos, das suas reações, emoções, mas também identificar o que é importante para você, quais são seus valores, seus princípios, o que você percebe que às vezes você faz e às vezes fica mal com você mesmo. Então, procure identificar esses pontos. Entendi. E assim, e por que geralmente as emoções nos tiram completamente a lucidez? Bom, a gente ainda é bicho, né? Então, enquanto bicho, nossas emoções geram a reação de luta ou fuga.
né? Ou eu vou fugir dessa situação, ou eu vou partir para a briga, ou então eu fico paralisado. Então, a gente ainda... nós somos animais, então as emoções ainda exercem muita influência sobre nós. E é possível dominar essas emoções através do autoconhecimento? Sim, é possível isso? É possível sim, porque uma vez você conhecendo como é a sua reação diante de determinadas situações, por exemplo, algumas pessoas podem ter medo de receber críticas. À medida que você vai se conhecendo, quando você recebe alguma crítica, independente se é uma crítica construtiva ou não, você já não é mais pego de surpresa. Então você consegue reagir de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila e positiva. E por que nós temos uma dificuldade incrível de nos ver como realmente nós somos? Pois é, Lucimara, nós temos muitos pontos cegos, né? Existem muitos fatores que a gente não quer enxergar a nosso próprio respeito. Então, a gente costuma idealizar uma imagem nossa, né? Então, para não quebrar essa imagem idealizada, muitas vezes a gente acaba se enganando, não enxergando esses fatores. A gente se acha o máximo, é isso? Às vezes demais. Não é o máximo. Eu sou demais. Né? Mas é interessante porque quando a gente observa as pessoas que às vezes têm um comportamento que aparentemente é superior, é arrogante, no fundo, ela tem baixa autoestima e baixa autoconfiança. Porque ela tenta dizer para ela mesma e para o mundo que ela tem autoconfiança. E às vezes aquele nariz empinado, no fundo por trás, está ali uma extrema falta de autoconfiança. Insegurança, então. Insegurança. E tem algumas dicas que você possa dar para que as pessoas comecem a se conhecer? Quais as primeiras dicas? O que se deve fazer? Acho que é legal você procurar o que você faz de melhor, o que você tem de melhor para oferecer para as outras pessoas. Não no sentido de ser melhor que os outros, mas o seu melhor. O que você faz de único, de singular? O que você consegue fazer que beneficie as outras pessoas? Dá uns exemplos. Então, por exemplo, no caso de eu conseguir ser um bom ouvinte e ajudar a pessoa a refletir, ou talvez fazer algumas reflexões e algumas análises sobre o comportamento da pessoa e ajudá-la a chegar às próprias conclusões, sem dar o peixe, né, mas dando instrumentos para que ela mesma aprenda a pescar. Às vezes a pessoa tem muita imaginação e com isso ela consegue pensar em ideias incríveis. De repente o bom humor dela, que ela não valoriza, ela consegue transformar todo o ambiente com o bom humor que ela tem. Muitas pessoas podem ser extremamente acolhedoras, então conseguem dar um tratamento mais humanizado, por exemplo, no ambiente hospitalar. Então são algumas características que às vezes as pessoas acham que, por serem naturais delas, elas acabam não valorizando, e isso realmente faz toda a diferença. Então é importante que a pessoa consiga enxergar a diferença que ela faz para ela, para as outras pessoas e no ambiente em que ela convive. Mas às vezes ela pode enxergar isso, mas as outras pessoas podem. Exatamente. Eu conheço pessoas que são mais ou menos assim, como você falou, que são alegres, que são divertidas, que sabem ouvir, que sabem falar no momento certo, palavras certas, que entendem, que respeitam. Como que você classifica esse tipo de personalidade? De não reconhecer essas características, você Não, diz? de ser assim, de ter essas características. Bom, todos nós temos características aí que são construtivas, que são positivas, né? E características que a gente precisa melhorar. Então, a questão é não olhar para essas outras características, por exemplo, como defeitos, mas é exatamente o ponto que você pode crescer. São esses pontos que você pode melhorar. E utilizando justamente esses fatores que você já tem de positivo como recursos internos para você conseguir não só se conhecer, mas conseguir se superar, conseguir trabalhar aí os seus desafios. E por que é importante conhecer os nossos defeitos e nossas qualidades? É fundamental para saber exatamente assim, com o que eu posso contar e onde que eu posso
acabar caindo, né? Então, se eu sei que, por exemplo, eu tenho aí um problema de orgulho muito grande, então é um processo que pode gerar uma autossabotagem se eu ficar, por exemplo, querendo ser o melhor de todos. Então eu acabo incorrendo em uma série de erros continuamente, repetidamente, sem identificar o porquê de estar repetindo esses padrões. E eu vou procurar utilizar o quê? Os recursos que eu tenho de positivo para criar aí estratégias, planos de ação para conseguir enfrentar, superar essa situação. Você acha que a tendência da gente é se projetar no outro? Bom, é uma característica bastante comum, né? Então, o que significa se projetar no outro? Muitas vezes, esses pontos cegos, essas características que a gente não quer enxergar, a gente acaba reclamando das outras pessoas. Não, mas por que você vive me acusando? Você vive me enchendo o saco? E às vezes a própria pessoa tem esse padrão acusatório, né, de ficar perturbando os outros. Então, é um movimento até muito estudado pela psicologia, que, assim, justamente os fatos que os comportamentos que a gente não quer reconhecer na gente mesmo, a gente acaba projetando nas outras pessoas. E isso é uma pista para o autoconhecimento. Você começar a levantar a antena, peraí, por que me incomodou? Por que aquela pessoa não fez nada para mim? Mas eu me irrito só do jeito dela, né, falar, por exemplo. Eu acho aquela pessoa muito pedante, muito arrogante. Então, peraí, será que eu não sou arrogante também?